Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17, eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu queria começar com 1 Coríntios 6, versículo 7. O povo de Corinto não estavam aí deixando o Evangelho de Jesus fazer a diferença na vida deles. Eles estavam com demanda entre eles, com o intuito de que fosse feita justiça em suas pendências contra outros irmãos, e também haviam comportamentos que não estavam de acordo com as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, cheio de unção e do Espírito Santo, revelou a eles qual seria o fim que aqueles caminhos os conduziriam. Ao final daqueles passos, eles não entrariam no reino dos céus. Então, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6, versículo 9: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Os crentes de Corinto estavam trazendo ou permitindo que costumes de outros povos passassem a fazer parte dos ensinamentos cristãos. Esses ensinos estavam influenciando a vida espiritual deles, trazendo para eles comportamentos que não estavam de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Buscar a justiça dos homens em detrimento da justiça divina era o mesmo que não confiar em Deus e não concordar ou aceitar a soberania de Deus na vida deles. Acreditar que a salvação estava alicerçada somente na graça e misericórdia de Deus e que por isso não era necessária uma mudança interior feita pelo Espírito Santo era duvidar da santidade de Jesus. As palavras e as atitudes do novo convertido devem estar de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, ser fiel a Ele e guardar os seus mandamentos e praticá-los equivale a ser uma nova criatura, a imagem de Cristo. Os coríntios convertidos traziam em si velhos rudimentos, desejos, vontades, pecados, costumes, culturas de outros povos, práticas pagãs que concorriam para a imoralidade religiosa com o intuito de negar uma mudança interior àquilo que lhes eram agradáveis e que lhes davam prazer. Eles acreditavam que a mudança era somente espiritual e que não precisavam abandonar as suas práticas e os seus costumes. Criam que já estavam salvos pela graça, portanto, não precisavam abandonar as suas vidas anteriores à conversão. Nos dias de hoje, ocorre fato semelhante, pois existem ensinamentos ou entendimentos que são semelhantes aos de Corinto. Alguns pensadores creem que já estão salvos por aceitar Jesus como Salvador e que não perdem mais a salvação. Outros acreditam que Jesus salvará todas as pessoas, pois somos todos filhos do mesmo Pai. Ainda outros acreditam que o corpo já está condenado, mas que a alma será salva. Existe ainda um entendimento que antes de ascender ao Pai, passamos por um estágio intermediário como forma de purificação. Alguns ensinamentos pregam que podemos intermediar a purificação da alma pela intercessão até a salvação da mesma, através de um novo nascimento, retornando após isso para os braços do Pai, totalmente transformados. O apóstolo Paulo disse aos coríntios que não deviam se deixar enganar ou se iludir com esses ensinos e que permitissem que o Espírito Santo mudasse o seu interior e lhes conduzisse nos caminhos do Senhor. Ele diz em 1 Coríntios 6,11:
tais fostes alguns de vós, né? Então ele está falando do passado, antes da conversão, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. O apóstolo Paulo lembra aos crentes de Corinto que eles haviam sido lavados pelo sangue que Jesus havia derramado por eles na cruz do Calvário, para a remissão deles, sendo assim santificados com justiça e santidade, para que não voltassem a praticar os pecados de antes. A aceitação do senhorio de Jesus confrontava todo tipo de pecado, seja grande ou pequeno, lançando-os para fora de suas vidas, transformando-os em nova criatura perante o Senhor Jesus e perante os povos, tornando, através da prática da palavra de Deus, suas vidas em santidade para Deus. Somente os cristãos que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus verdadeiramente e se despojaram da velha criatura é que seriam alcançados pelo reino de Deus. Em 1 Coríntios 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os crentes de Corinto experimentaram a liberdade de adoração a Deus através do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Porém, muitos não queriam deixar seus costumes doutrinários e práticas religiosas que traziam para a vida espiritual deles preceitos como intercessor para eles junto a Deus. Estavam trazendo para o Evangelho de Jesus concupiscências que eram uma herança da vida espiritual pagã que não estavam nos ensinamentos de Jesus. Se deixar levar por essas práticas era o mesmo que se deixar dominar por elas. Era necessário uma mudança interior consistente para que o Espírito Santo pudesse agir na vida deles. Nos dias de hoje não é diferente. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, ele faz um alerta a Timóteo sobre os últimos dias. Então ele diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes te afasta. Ou seja, essas pessoas elas querem viver uma falsa fé em Jesus. Elas querem acrescentar coisas ou tirar coisas que confrontem as suas práticas, querem ser aceitas do jeito que elas são. Mas Jesus nos garante em Mateus 5, versículo 18, que toda a palavra de Deus será cumprida. Eu gostaria de encerrar com Isaías 41:10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Jesus é a destra da justiça de Deus. Temos um Deus que cuida de nós, que está no controle de todas as coisas e que defende como um leão os seus servos. Amém? Fique na graça, na paz e na proteção do Senhor Jesus.